o magnetismo. Quando, finalmente, parti para a aviação militar, ele continuou a me guiar, escrevendo-me com frequência e me incentivando a ler obras de Allan Kardec. Eu devia, sobretudo, conhecer a obra de Leon Denis. Após meus ferimentos de guerra, permaneci durante muito tempo acamado e, em diferentes hospitais onde era tratado, tinha tempo de me aprofundar no estudo do Espiritismo. Paulo e Maria me havia remetido, amavelmente, uns livros e a senhora M me enviou depois da morte, tendo podido, assim, pouco a pouco, aprender a me resignar, a suportar meus sofrimentos. Devotei a Leon Denis uma profunda gratidão e tenho igualmente por Gabriel Delany um grande reconhecimento. Tendo estudado muito matemática, e mesmo me preparado para a escola politécnica, pude encontrar nas obras desse técnico argumentos valiosos, porque ele emprega processos de demonstração precisos, abandonando na maior parte do tempo envolvimento literário ou filosófico. E por isso que Leon Denis e Gabriel Delany se completam tão bem. Se, sem se tomar partido e sem ideia preconcebida, lermos uma obra de Leon Denis e uma obra de Gabriel Delany, chegaremos à realidade do Espiritismo. Em O Porquê da Vida, já se percebe o objetivo pretendido por Leon Denis. Sente-se que, para ele, a propagação do Espiritismo foi a continuidade lógica da ação social que ele tinha pretendido na loja dos Demófilos de Touros e na Liga de Ensino. Desejava ele outra coisa a não ser proporcionar a felicidade para todos os seres humanos? Certamente não, e encontramos a prova disso em sua conclusão. O espetáculo das desigualdades sociais, os sofrimentos de uns em oposição às aparentes alegrias, às satisfações sensuais, a indiferença de outros, esse espetáculo lança no coração dos deserdados um ardente fogo de ódio e a busca dos bens materiais se acentua. Que as massas profundas se organizem, se levantem e o velho mundo pode ser abalado por terríveis convulsões. A ciência é impotente para conjurar o mal, para modelar os caracteres, para curar os ferimentos dos combatentes da vida. Em verdade, só há, em nossa época, ciências especiais para certos aspectos da natureza, acumulando fatos, trazendo ao espírito humano uma soma de conhecimentos sobre o assunto que lhes é próprio. E assim que as ciências físicas são prodigiosamente enriquecidas, há um meio século, porém, esses conhecimentos esparsos são falhos de conexão, de unidade, de harmonia. A ciência em especial, aquela que, da série dos fatos chegará à causa que os produz, aquela que deve religar, unir essas ciências diferentes numa grande e magnífica síntese, fazendo jorrar uma concepção geral da vida, fixar nossos destinos, deduzir uma lei moral, uma base para o melhoramento social. Essa ciência universal, indispensável, ainda não existe. Se as religiões agonizam, se a velha fé se amortece, se a ciência é impotente para fornecer ao homem o ideal necessário a regular sua marcha, a melhorar as sociedades, será tudo um desespero. Não, porque uma doutrina de paz, de fraternidade, de progresso se levanta nesse mundo perturbado e vem apaziguar os ódios selvagens, acalmar as paixões, ensinar a todos a solidariedade, o perdão, a bondade. Ela oferece à ciência essa síntese desejada, sem a qual seria para sempre estéril. Ela triunfa sobre a morte e, para além dessa vida de provações e males, abre para o espírito as radiosas perspectivas de um progresso sem limites na imortalidade. Ela diz a todos: venham a mim, eu os aliviarei, eu os consolarei, eu lhes tornarei a vida mais suave, a coragem e a paciência mais fáceis, as provações mais suportáveis. Iluminarei com poderoso clarão seus caminhos obscuros e tortuosos. Aos que sofrem, dou esperança, aos que buscam, dou a luz e aos que duvidam e se desesperam, dou a certeza e a fé. Ela diz a todos: sejam fraternos, auxiliem-se, sustentem-se em sua caminhada coletiva. Seu objetivo está além dessa vida material e transitória. E nesse futuro espiritual que estarão unidos como membros de uma só família, ao abrigo dos sofrimentos e dos males sem conta. Procurem, pois, tornar-se merecedores,
com seus esforços e trabalho. A humanidade se elevará, grande e forte, no dia em que essa doutrina, fonte infinita de consolações, seja compreendida e aceita. Nesse dia, a inveja e o ódio se extinguirão do coração das crianças. O poderoso, sabendo que ele foi fraco, e que a isso pode reverter, que sua riqueza é apenas um depósito do alto, tornar-se-á fraterno, mais amável para com seus irmãos necessitados. A ciência, completa, fecundada pela nova filosofia, expulsará as superstições e as trevas. Não haverá mais ateus, nem incrédulos. Uma fé simples, ampla, fraterna, se estenderá sobre as nações, fará cessar seus ressentimentos, suas rivalidades profundas. A terra, livre dos flagelos que a devastam, prosseguirá seu progresso moral e se elevará a um grau mais alto na escala dos mundos. Capítulo 3. Depois da morte. Depois da morte é a primeira obra importante de Leon Denis. Como todas elas, já foi traduzida em várias línguas. No Congresso de 1889, Leon Denis foi nomeado presidente da Comissão de Propaganda. Ele tomou como secretário Henry Salce. Este lhe aconselhou fazer uma síntese do ensino espírita e um resumo da obra de Allan Kardec. Leon Denis pensou no conselho e escreveu depois da morte, verdadeira obra-prima, tanto do ponto de vista literário puro como no que concerne à exposição de nossa doutrina. Publicada em 25 de dezembro de 1890, depois da morte foi bem acolhido pela crítica. G. Daly escreveu, na Revue des Livres Nouveaux, entre as obras que ti nesta semana não encontrei uma com bem maior soma de condições morais que a de Leon Denis, depois da morte. Ainda não conheci a obra mais bem pensada, nem um livro num estilo mais correto e mais elevado. Talvez eu seja um pouco cético em relação ao espiritismo, embora haja razões que me inclinem a uma aceitação. Entretanto, não conheço doutrina mais consoladora, mais reconfortante, mais digna de respeito. O belo livro de Leon Denis nos pretende dar a solução científica e racional dos problemas da vida e da morte, da natureza e do destino do ser humano e nos demonstra a existência e a razão das vidas sucessivas. Li e reli seu livro, que encheu minha alma de alegria e, se as coisas são assim, só posso louvar a previdência divina. Lee Tempest publicou, esse volume é realmente notável, possui todas as qualidades que lhe podem garantir o sucesso. Embora eminentemente clássico, profundo e sério, suas páginas brilham com uma luz viva e são impregnadas de uma ardorosa eloquência. Como seu título indica, trata do formidável problema do destino humano, dando uma solução para essa questão bastante controvertida durante todos os tempos, o porquê da vida. Problema árduo, em verdade, porém, tratado com um tal encanto de estilo e de evolução que, em todo o livro, não se encontra uma página sequer com uma leitura fatigante ou desprovida de interesse. Dando, em Le Journal, sua apreciação sobre esse livro, Alex Ips se exprimia assim, em 26 de janeiro de 1899, a um homem que escreveu o mais belo, o mais nobre e o mais precioso livro que jamais li. Seu nome é Leon Denis e seu livro, Depois da Morte. Leiam-no e uma grande piedade, porém, libertadora e fecunda, virá bruscamente de nossas manifestações de tristezas, de nosso medo da morte e de nosso grande pesar por aqueles que supomos perdidos. Em Depois da Morte, o leitor encontra, notadamente, a história das religiões, o estudo dos grandes problemas, o do mundo invisível, a maneira pela qual, segundo as comunicações, podemos ter uma ideia da vida no além, o reto caminho, etc. Desejando fazer um resumo do Espiritismo, o autor estudou como os homens conheceram nossa doutrina e quais podem ser suas consequências. Dessas buscas, desses estudos, dessas descobertas se destaca uma concepção do mugido e da vida, um conhecimento das leis superiores, uma afirmação da justiça e da ordem universais, bem feitas para despertar no coração do homem, com uma fé mais segura e mais esclarecida do futuro, um sentimento profundo de seus deveres,
um interesse real por seus semelhantes, capazes de transformar a face das sociedades. Esse livro, escrito sem nenhuma pretensão pessoal de sucesso, é destinado aos que estão cansados de viver na cegueira, aos filhos e às filhas do povo. O único objetivo de Leon Denis é prestar serviço aos humildes e aos infelizes. Ele se revolta que ainda se possa, atualmente, morrer de frio e de miséria, e prova que as bases de nossa doutrina são unicamente o testemunho dos sentidos e a experiência da razão. Para comprovar a antiguidade do espiritismo, que apresenta uma nova aparição de fenômenos, existentes desde o começo do mundo, ele faz resumo bem nítido, rápido, porém, completo, da história das religiões. As religiões são muitas, em nosso globo, nas suas formas e aparências, mas, quando se vai ao fundo das coisas, percebe-se que seu esoterismo, isto é, a parte reservada só aos iniciados, comporta uma doutrina única, superior e imutável, sempre a mesma em todas as latitudes. Leon Denis consagra à morte muitas páginas, esparsas em sua obra. Que é, realmente, a morte? Na introdução, o autor já propõe a questão. Este problema, diz ele, interessa a todos, pois todos estamos sujeitos à lei. Importa-nos saber se, nessa hora, tudo acabou, se a morte apensa um calmo repouso no aniquilamento ou, ao contrário, a entrada em uma outra esfera de sensações. A morte é o ponto de interrogação, incessantemente posto diante de nós, a primeira das questões a qual se ligam inúmeras questões, cujo exame faz a preocupação, o desespero das idades, a razão de ser de uma multidão de sistemas filosóficos. Muitos não querem ouvir falar da morte. Pode-se viver sem preocupações, quando se tem a chance aparente de ser rico, mas isso não basta para impedir que a morte venha, no momento certo. Dizendo, pode-se, essas questões são macabras, não me quero ocupar dessas coisas, podemos nos distanciar de uma segunda chegada da morte. Se a morte é uma coisa terrível, não é melhor, entretanto, conheça-la. Quando o estado de saúde de uma criança é bastante mau, para necessitar, na aparência, de uma intervenção cirúrgica, a responsabilidade dos pais é tanto mais séria quanto o pequeno venha a sofrer desta decisão, sem poder opinar, antes de aceitarem a operação. O pai e a mãe se encontram diante dessa questão angustiante: qual resultado vamos obter? Convém ou não operar? Com efeito, a morte pode ser comparada a uma operação, porém, uma operação que será obrigatória, num momento desconhecido. É, portanto, indispensável conhecer, antes, o que é o destino de todos os humanos. Convém, pois, estar sempre preparado para enfrentá-la, quando aparecer. Diz-nos Leon Denis, a morte não é outra coisa que uma transformação necessária, uma renovação. Em realidade, nada morre. A morte é aparente. Somente a forma exterior muda. O princípio da vida, a alma, continua em sua unidade permanente, indestrutível. Ela se encontra no além-túmulo, ela e seu corpo fluídico, na plenitude de suas faculdades, com todas as aquisições, luzes, aspirações, virtudes, poderes de que se enriqueceu durante suas existências terrenas. Eis os bens imperecíveis de que fala o Evangelho, quando diz: nem os vermes, nem a ferrugem os consumirão e nem os ladrões os roubarão. São as únicas riquezas que podemos levar conosco, para utilizar na vida futura. A morte é a grande reveladora. Nas horas de provações, quando escurece em nosso derredor, por vezes perguntamos: por que isto? Por que não permaneci na noite profunda, onde nada se sente, não se sofre, onde se dorme o sono eterno? E, nessas horas de dúvida, de agonia, de desânimo, uma voz subia até nós e dizia: sofra para crescer e para resgatar. Saiba que o destino é grandioso. Esta fria terra não será o seu sepulcro. Os mundos que brilham no fundo dos céus são suas futuras moradas, a herança que Deus lhe reserva. Você é, para sempre, cidadão do universo, pertencendo aos séculos futuros como aos séculos passados e, no presente, prepara sua evolução.
Suporte, pois, com calma, os sofrimentos que você mesmo escolheu. Semeie, na dor e nas lágrimas, o grão que brotará em suas próximas vidas. Semeie também para os outros, como os outros semearam para você. Espírito imortal, avance com passo firme para as alturas de onde o futuro lhe aparecerá sem véus. A subida é rude e suor inundará muitas vezes seu rosto, porém, do alto verá despontar a grande luz, verá brilhar, no horizonte, o sol da verdade e da justiça. Os leitores da obra de Leon Denis conhecem, pois, exatamente, a morte, não mais temem as manifestações espontâneas dos fantasmas. Eles não se assemelharão ao herói de um conto de Guy de Maupassant, intitulado Apparition. Eis a análise, 56 anos após uma aventura contada por ele a alguns amigos. O Marquês de Latour Samuel tremia ainda com a ideia do que se produziu uma só vez no curso de sua vida. Ele guardou desse acontecimento uma lembrança do medo e, todavia, como oficial de carreira, teve muitas vezes de demonstrar sua bravura. Na guarnição de Rouen, ele havia encontrado um amigo de juventude e ficou surpreso com sua aparência envelhecida. Demonstrava em seu rosto traços indeléveis de grande sofrimento causado pela morte de sua esposa. Tendo encontrado nela a felicidade perfeita, tivera a tristeza de perdê-la, subitamente, e não podia consolar-se. Jamais tivera a coragem de retornar a uma propriedade onde vivera com a esposa, nas cercanias de Rouen. Encantado em reencontrar um velho colega em quem depositava plena confiança, o desesperado lhe disse: "Não posso mais voltar àquele lugar, isso me faz sofrer. Você quer ir lá? Não é longe. Você irá ao meu quarto, abrirá a secretária. Aqui tem a chave, e apanhará os papéis de que tenho necessidade. Para você é um passeio a cavalo, de apenas alguns quilômetros. Pode me prestar esse favor?" O Marquês aceitou e se dirigiu à propriedade de seu amigo. Quando lá chegou, o caseiro ficou espantado com a decisão do Marquês de entrar na peça designada. O oficial não atribuiu importância à admiração do vigia da propriedade, mas a verdade é que, quando penetrou no quarto, que exalava o odor característico dos lugares abandonados pelos vivos, sentiu uma emoção incompreensível. Estando sentado diante da secretária para dali apanhar os papéis pedidos por seu amigo, teve a sensação de que andavam atrás dele. Voltou-se e viu uma mulher, um fantasma. Apesar de sua bravura, tremeu. Tinha a impressão de que essa morte ia lhe falar, tocá-lo, lhe pedir alguma coisa. Teve forças para apanhar rapidamente os documentos, depois se livrou desse lugar mal assombrado. Para retornar a Rouen, galopou como um louco. Diante do amigo, tomou consciência de si mesmo e tirou sua túnica de oficial, mas teve a surpresa de nela haver enrolados, em volta de um botão, alguns longos cabelos. Se o herói de Guy de Maupassant tivesse conhecido o espiritismo, teria fugido. Não, pelo contrário, ele tentaria saber os motivos dessa manifestação e, sem dúvida alguma, teria podido prestar um bom serviço, porque o espiritismo é maravilhoso. Não somente permite dar consolo aos vivos, mas ainda estende aos mortos benefícios numerosos. No entretanto, o Marquês de Latour Samuel não conheceu nossa doutrina. Assim, aos 82 anos, 56 anos após sua trágica aventura, apesar das provas dos cabelos enrolados num botão de seu uniforme, ele ainda considerava o fato como uma crise de loucura, um segredo vergonhoso, uma lamentável fraqueza que somente sua idade lhe permitia revelar a seus amigos. Lendo Depois da Morte, aprendemos coisas bem importantes. Citarei, por exemplo, o que é magnetismo, como se pode servir de seu fluido, quais os sábios e quais os grandes homens que aceitaram o espiritismo, quais objeções são feitas e as respostas que permitem mostrar aos contraditores quanto eles estão errados. Coisa interessante, todas as vezes em que se trata de refutar objeções, Leon Denis emprega argumentos, jamais utiliza insultos. Os franceses gostam de ler jornais que têm por objetivo fazer polêmica entre uns e outros. Quando se trata de choques de ideias, está certo, infelizmente, há com frequência choques de pessoas. De minha parte,
Abandono sistematicamente todo artigo e toda obra nos quais alguém, para demonstrar a realidade de sua tese, insulta os que pensam diferentes. Quando se procura transmitir suas convicções aos outros, é bom ter à sua disposição argumentos, fatos e experiências e não injúrias. A teoria da reencarnação só é esquematizada em Depois da Morte. Ela será estudada, profundamente, em outras obras e, particularmente, em O Problema do Ser e do Destino. Lendo Depois da Morte, aprendemos igualmente como se pode adquirir vontade e dela se utilizar, para sermos felizes neste mundo. Leon Denis não receia atrair a atenção de seus leitores sobre os perigos do espiritismo, que, de resto, podem parecer um pouco bizarros, mas existem. A esse propósito, lembro-me de uma pequena história. Certa vez, na sala de geografia, numa reunião da Palange, veio a mim um homem, aparentando uns 40 anos. Em lágrimas, ele me diz: "Ah, se o senhor soubesse que desgraça, meu filho morreu. Desde sua morte, temos em mãos uma pequena brochura que trata de como fazer girar as mesas. Desde a morte de meu filho, minha mulher deseja estar certa de que ele não está verdadeiramente morto. Ela quis colocar as mãos sobre a mesa e conseguiu o movimento, porém, depois pareceu louca. Não se pode deixá-la sozinha, porque quer se jogar pela janela, pois acha que escuta vozes que lhe ordenam se matar." Eu vi, logo, de que se tratava, ou era autossugestão, ou um envolvimento, por obsessão de um mau espírito. Pedi a esse homem, para levar sua esposa à minha casa, sem a prevenir de que eu estava sabendo de seu estado. Isso me permitiu estudá-la à vontade. Pude diagnosticar bem claramente uma obsessão. Esse homem tinha grande confiança em mim e me pediu para tentar curar sua esposa. Em 3 semanas consegui restituir àquela mulher toda a sua razão, e desembaraçá-la daquela obsessão. Para obter esse resultado não usei gestos ou palavras rudes, porque é pela persuasão que se consegue esclarecer os espíritos obsessores sobre aquilo em que estão errados. E preciso também explicar aos obsidiados a necessidade de perdoar a seus perseguidores invisíveis e pedir a proteção de seus guias. Este é um ponto bem delicado. Os perigos da prática do espiritismo são reais. Leitores, se vocês tiverem a intenção de praticarem nossa doutrina, não se atrevam a fazer experiências sem terem, antes, estudado o espiritismo. Quando são discutidas essas questões eu faço, frequentemente, uma comparação que me parece de natureza a bem impressionar a imaginação de meu interlocutor. Eu o conduzo a ver comigo, pela imaginação, uma usina de explosivos. Ele teve em tempos passados algumas vagas noções de física e química, esquecidas depois que as exigências da vida o afastaram dos estudos. Esta usina é bem interessante, também, bem curiosa. Mistura-se um pouco de pólvora, um pouco de outro produto, coloca-se isso num pequeno tubo e, quando há um choque, obtém-se a explosão destruidora. Meu interlocutor está cativado, ele decide experimentar fazer o mesmo. Antes de entrar em casa, vai a um droguista. Sua memória lhe permite lembrar-se que é preciso colocar um pouco de tal produto, um pouco mais daquele outro. Porém ele não se lembra mais de todas as medidas e é precisamente isto, o essencial, que arrisca ele realizando a experiência. Ou não produzirá o explosivo e terá perdido o seu tempo, ou então conseguirá um explosivo perigoso que não saberá controlar, com o qual poderá provocar uma catástrofe, matar seus vizinhos, semear a ruína e o pânico em seu derredor. Sem dúvida, seria difícil encontrar uma criatura bastante imprudente para querer fazer um explosivo, sem ter, antes, estudado a fundo essa matéria, porque aí é um perigo bem aparente. Quantas pessoas têm encontrado que me dizem: "Ah, você se ocupa com essas coisas. Eu também me divirto, fazendo as mesas girarem." Tais divertimentos são perigosos, por ser invisível e desconhecido da maioria. O perigo da experimentação psíquica realizada sem preocupações, não é menos real. Aos olhos de Leon Denis, essa questão dos perigos do espiritismo é muito séria. Ele julgou necessário, em sua primeira obra, indicá-los muito claramente,
consagrando um capítulo especial a esse problema. Ele havia compreendido a necessidade absoluta de atrair a atenção de seus leitores sobre os perigos de uma experimentação irresponsável. Assinalo, igualmente, um possível inconveniente: as pesquisas, nesse domínio, são atraentes, mas é preciso não se entregar, sem reservas, à experimentação. Não se deve abandonar a vida normal, material, para se consagrar unicamente a questões que não devem ser um meio de ganho. Portanto, não convém experimentar, antes de se estar suficientemente preparado para fazê-lo sem prudência. Quando se experimenta, deve-se guardar todo o senso crítico. Nunca se deve aceitar um fenômeno como uma emanação do além, sem ter tentado encontrar uma explicação humana. Para se entregar, seriamente, a pesquisas espíritas e psíquicas, é indispensável experimentar com perseverança, com tenacidade, com regularidade. Se quiser constituir um grupo, é preciso que eles se reúnem de horas certos, no mesmo local, sempre com o mesmo número de pessoas, não se permitindo estranhos em suas reuniões. Tenho dado, frequentemente, o conselho de Allan Kardec para a criação do que ele chama de grupo familiar. Meu excelente amigo Marty, colega da Comissão da União Espírita Francesa, também pensa assim e temos ambos obtido notáveis resultados. Dedico uma particular importância ao capítulo da provação. Constantemente ouço confidência de desesperados. Aliás, são numerosas as pessoas acossadas pelos males físicos, materiais ou morais. Sempre aconselhei meus interlocutores e meus correspondentes a lerem ou relerem as páginas consagradas por Leon Denis e explicar por que sofremos neste mundo. Muitas são, em meus arquivos, as cartas daqueles para os quais essa medicina moral foi eficaz. Em 23 de outubro de 1927, realizava, na sala de Geografia, na União Espiritual, uma conferência sobre a obra de Leon Denis e aconselhava a meus ouvintes que adquirissem logo depois da morte e lhes dizia, finalizando: meus amigos, desejo que todos sejam bem felizes, para não terem nunca necessidade da consolação pregada pelo Espiritismo. Alguns, dentre vós, estão de luto. Eu gostaria de ter podido, no momento da cruel separação física, oferecer-lhes uma valiosa consolação em nossa doutrina. Se, atualmente, estáis felizes, talvez não estejais numa outra ocasião. Pensai com Leon Denis, não deixeis de ler logo depois da morte e aproveitai essa preciosidade. Uma dona de casa previdente tem sempre, em sua despensa, algumas conservas que lhe permitam improvisar uma refeição, se alguns amigos aparecerem de surpresa. Uma mulher prevenida tem sempre, em sua farmácia doméstica, os medicamentos que possibilitem os primeiros socorros, em caso de acidente ou de doença. Imitai essas pessoas prudentes e tende sempre ao alcance da mão esse livro que contém todas as possibilidades de tornar-vos felizes. 2 dias depois, eu recebi uma nova comprovação do poder dessa obra. As livrarias, ontem à noite, estavam fechadas, escreveram-me, e só na manhã seguinte pude seguir seu conselho. Li e reli a página 174 e as seguintes. É bem verdade. Quando uma profunda tristeza e um sofrimento bem vivo nos tenham dominado, essas linhas sublimes nos devolvem o gosto de viver. Dificuldades de todas as sortes não me têm poupado. Por vezes, a luta parece tornar-se impossível, contudo sombrio é meu derredor e fico tentado em me deixar abater. Então, releio o capítulo que Leon Denis consagrou às provações e tudo volta ao normal. Em 1923, eu acabara de sofrer um choque moral espantoso que me permitiu constatar, por mim mesmo, a eficácia dos remédios que aconselho aos outros. As exigências do jornalismo me haviam obrigado a ir ao Havaí. Aproveitando uma hora de folga, fui me isolar numa praia, tendo comigo depois da morte também os grandes iniciados de meu eminente amigo Eduardo Churé, que eu não tinha ainda a alegria de conhecer pessoalmente. Eu estava realmente deprimido e lamentava não ter o direito de me destruir, como pensava quando era materialista. Abatido ao extremo, não podia afastar meu pensamento do assunto de minha profunda depressão,
Envolvia-me na desgraça, tudo era sombrio em minha volta. Pressentia todas as catástrofes e a vida me parecia para sempre terminada. Todavia, o hábito de cultivar minha vontade, me ajudou a ter a necessária energia para retomar contato com Leon Denis e Edouard Schuré. Quando pude livrar-me de minhas preocupações, seguindo o pensamento do autor espírita, estava salvo. Recobrei confiança, senti o auxílio de meus amigos invisíveis e me lembrei de que o único meio de ser realmente feliz é esquecer-se de si mesmo para trabalhar pela felicidade dos outros. Leon Denis se alegra em repetir que todas as suas obras foram inspiradas pelos espíritos. Uma única ambição nos anima: desejamos que, quando nosso corpo já gasto retorne à sepultura, nosso espírito imortal possa afirmar: minha passagem no mundo não foi estéril, se pude contribuir em pacificar uma única dor, em esclarecer uma única inteligência em busca da verdade e em reconfortar uma alma cambaleante e triste. Pouco importa se ele era bastante modesto para não se ocupar com essas contingências terrestres. Antes de tudo, ele queria o bem de seus leitores. Seu desejo foi amplamente atendido e ele teve a imensa alegria, durante sua vida, de ter inúmeros testemunhos da feliz eficácia de suas obras. Bem hábil seria o estatístico que conseguisse obter o número dos que, graças a depois da morte, puderam ser consolados. O patriarca do Espiritismo retornou à espiritualidade e, durante sua longa trajetória, conheceu todas as provações, sem jamais se deixar abater. Seus despojos, em gastos por 81 anos de vida terrena, se decompuseram, lentamente, no solo de Tours, porém, seu espírito plana nas altas esferas. Denis deve continuar sua missão, pois, durante sua recente encarnação, se esmerou em provar que a morte é uma simples evolução e que continuamos nossa vida, qualquer que seja o lado em que nos encontremos. Pouco tempo após sua morte, Leon Denis teria se manifestado em Rochefort-sur-Mer, no Círculo Allan Kardec. Em Análises do Espiritismo, o casal Lucy, de Tours, amigos íntimos do mestre, e Claire Bamard, secretária, declararam, formalmente, ter reconhecido suas maneiras familiares, sua linguagem brilhante, impossível de imitar, mesmo que se decorassem certas passagens de suas obras. Houve uma manifestação verdadeira? Nada sei, porém, o casal Lucy confirmou a sua autenticidade. Conheço, pessoalmente, a senhorita Bracciaude, médium do Círculo de Allan Kardec. Em 1912, ela produziu escrita direta em ardósia, sob minucioso controle. Se a comunicação de Leon Denis é autêntica, tanto melhor, porque é uma prova formal de que o grande apóstolo não estava enganado em suas afirmativas. Se não se trata de uma manifestação de Leon Denis, fato bem possível, tanto pior, porém, isso não impede que, nos arquivos mundiais do Espiritismo, se encontrem muitos exemplos bem controlados de manifestações de mortos, na hora prevista por eles, em vida, e nas condições que haviam indicado. Para ser conciliatório em relação àqueles que não participam de nossas ideias, eu aceitaria, a rigor, admitir que os espíritas estão errados. Quando vemos o exemplo de Leon Denis, de Gabriel Delano e tantos outros, quando constatamos o bem que eles fizeram à humanidade, as numerosas criaturas que eles consolaram, temos o direito de pensar, se eles se enganaram, tanto pior, mais vale esse erro que o de outros teóricos, cujo ensino produz a dúvida e gera o sofrimento. Nossa doutrina ajuda a que vivam bem aos do que têm a oportunidade de conhecê-las e aplicar os seus ensinamentos. Isso não é o mais importante. Capítulo 4. No Invisível. No Invisível apareceu em 1901 e foi reeditado em 1911. A segunda obra publicada por Leon Denis é um livro prático sobre o espiritismo experimental. A capa traz, em subtítulos, indicações sobre as matérias estudadas. Com efeito, lemos: No Invisível. Espiritismo e Mediunidade, Tratado de Espiritualismo Experimental. Os fatos e as leis. Fenômenos espontâneos, tipologia e psicografia. Os fantasmas dos vivos e os espíritos dos mortos.
incorporações e materializações dos mortos, métodos de experimentação, formação e direção dos grupos, identidade dos espíritos, a mediunidade através dos tempos. Essa enumeração dá uma ideia da importância da obra, muito bem acolhida pela crítica. Lee Mercury de France disse: Leon Denis é um homem de grande talento e de grande elevação de pensamento. Como orador, sabe atrair, reter e conquistar seus ouvintes, por sua palavra arrebatadora, pela sedução de suas belas imagens e de seus líricos voos. Como escritor, demonstra as mesmas qualidades, sem os riscos da improvisação que, de um modo em geral, comprovam relaxamento, imprecisões nas ideias e nas expressões, são qualidades disciplinadas pela regra de uma lógica mais severa. Seu último livro No Invisível é um tratado de espiritualismo experimental, porém, se é instrutivo como um tratado, é sobretudo atraente como um romance. E que romance mais repleto de misteriosa ansiedade e de triunfal alegria como a história da alma humana. Seria desmerecer o escritor mencionar apenas uma fria nomenclatura dos materiais de seu trabalho. Não é o arcabouço da obra que se deveria apresentar, é a própria obra, com sua substância, sua estrutura, sua medula, mas também com suas qualidades de encanto vigoroso e de um delicado colorido. São as combinações de ideias e de palavras. São as breves observações empregadas em fórmulas lapidárias. Le Memorial de la Librairie Française escreveu, em menos de 500 páginas, de um formato cômodo, com texto claro, o leitor encontrará, numa forma e num estilo elegante e solidamente documentada, a solução de todos os problemas vinculados ao espiritismo. Temos 26 capítulos, cujo interesse é crescente, numa exposição atrativa das leis que regem o mundo oculto e a vida do além. Após sua leitura, ficamos admirados de que, tão curto espaço, possa conter tantas coisas. L'Autorité publicou o seguinte artigo: os problemas do além atraem e apaixonam cada vez mais, em nossa época. Para atender a essa curiosidade, Leon Denis acaba de publicar um livro sintético, numa forma clara, precisa e atraente, contendo o conjunto dos trabalhos realizados num meio século do domínio do espiritismo experimental, abrangendo os fatos mais recentes. Aos testemunhos dos sábios, em favor das manifestações de além-túmulo, Leon Denis acrescenta a exposição de fenômenos numerosos e inéditos, que ele observou no curso de 30 anos de experimentação. O lugar ocupado pelo autor entre os escritores de nosso tempo, sua competência, sua autoridade nessas matérias, que lhe valeram a honra de presidir o Congresso Espiritualista, realizado em Paris, em 1900, dão a essa obra uma importância e um interesse excepcionais. Ele possui, em alto grau, as qualidades de estilo e erudição, que fizeram o sucesso das suas obras precedentes. Possuindo os livros de Leon Denis, temos constantemente em casa um amigo real, capaz de consolar. Lendo suas obras, temos uma impressão estranha. Frequentemente, senti isso em meus estudos favoritos. Não é mais a mesma coisa. Tem-se a impressão de que tudo em nossa volta se apaga, se atenua e se usufrui dessa alegria maravilhosa e profunda de estar constantemente em comunhão de pensamento com o autor, cujo principal desejo, ao escrever seus livros, foi prever que, um dia qualquer, seus leitores poderiam ter necessidade dos meios maravilhosos de consolação que ele tão bem soube apresentar. No Invisível contém a demonstração da existência da alma, o estudo do magnetismo, a apresentação de diferentes fenômenos espíritas e de múltiplas provas da realidade do espiritismo. Dentre muitas, citarei uma. Em 13 de janeiro de 1899, 12 pessoas estavam reunidas em casa do Sr. Davi, na Place des Corps Saints, 9, em Avignon, para uma reunião espírita semanal. Após um instante de recolhimento, viu-se a médium, Senhora Galas, em estado de transe, voltar-se para o lado do abade Grimaldi e lhe falar, na linguagem dos sinais empregados por certos surdos mudos. Sua rapidez mímica era tal que o espírito foi solicitado a se comunicar mais devagar, ao que ele, imediatamente, atendeu. Por uma precaução,
que consideramos importante, o Abade Grimaldi só enunciava as letras à medida que a transmissão era feita pela médium. Como cada letra isolada nada significava, era impossível interpretar o pensamento do espírito, mesmo que se quisesse. Somente no final da comunicação, é que foi conhecida a mensagem, tendo sido feita a leitura por um dos dois membros do grupo, encarregados de transcrever os caracteres. Além disso, a médium empregou um duplo método, aquele que enuncia todas as letras de uma palavra para lhe indicar a ortografia, única forma sensível para os olhos, e aquele que enuncia a articulação sem lhe dar a forma gráfica, método este inventado por Fourcade e que está em uso na instituição dos surdos mudos de Avignon. Esses detalhes foram fornecidos pelo Abade Grimaldi, diretor e fundador do estabelecimento. A comunicação relativa à obra de alta filantropia, a qual se dedicou o Abade Grimaldi, estava assinada, Irmão Fourcade, morto em Caém. Nenhum dos assistentes, com exceção do venerando eclesiástico, conheceram o autor dessa comunicação e nem seu método, se bem que o autor passara algum tempo em Avignon, há 30 anos atrás. Assinaram a ata, os membros do grupo que assistiram à reunião, Torcier, diretor do Banco da França, Roussel, chefe de música no 584, Damenache, lugar-tenente no 584, Davi, negociante, Bremond, Carmel, senhoras Torcier, Roussel, Davi e Bremond. Juntamente à declaração verbal se acrescentou o seguinte atestado. Eu, abaixo assinado, Grimaldi, padre, diretor fundador da Instituição dos Deficientes da Palavra, Surdos Mudos, Gagos e Crianças Anormais de Avignon, certificamos a absoluta exatidão de tudo o que é acima referido. Em verdade, afirmo que estava longe de me associar a uma semelhante manifestação, cuja importância compreendo, do ponto de vista da realidade do Espiritismo, do qual sou adepto fervoroso. Não sinto nenhuma dificuldade em afirmá-lo, publicamente. Avignon, 17 de abril de 1899. Assinado, Grimaldi, padre. Segundo essa declaração, os que estão suficientemente habituados com as experiências poderiam imaginar, não existe aí um fato espírita, mas uma leitura do pensamento feita pela médium. De minha parte, lendo isso, recordo-me de minhas experiências pessoais. Muitas vezes consegui, por exemplo, colocar um dos médiums num canto da sala e mandá-lo apanhar um cigarro numa caixa e, até, mais difícil, escolher numa cigarreira, que tinha várias marcas de cigarro, a que eu designara. Isso era possível porque o médium e eu falávamos a mesma língua. Todavia, no caso do Abade Grimaldi não acontecia o mesmo. Este não podia agir pelo pensamento da médium, que ele não conhecia. No invisível contém, igualmente, a exposição das múltiplas objeções feitas ao espiritismo e das respostas que devem ser dadas. Entre as questões importantes tratadas nesse livro há a do perispírito. Segundo o espiritismo, o homem se compõe de três elementos: o corpo, o espírito, ou alma, que anima o corpo físico, e o perispírito, ou corpo psíquico. Que a alma esteja ligada ao corpo pelo perispírito eis o que é para se admirar. Isso é bastante difícil de compreender pelos que jamais estudaram nossa ciência. Em 3 de novembro de 1927, tive ocasião de ir ao Havre fazer uma conferência com debates sobre a existência da alma dos vivos e sobre a realidade das manifestações dos mortos. Recebi, alguns dias depois, uma interessante carta, da qual alguns textos se referiam ao corpo psíquico. Assisti, escreveram-me, à sua conferência no Havre. Eu conhecia do Espiritismo só o que se pode saber quando não estudamos com método. Minha convicção está solidamente certa de que os fenômenos estudados pelas ciências psíquicas são reais e não podem mais ser negados, atualmente, a não ser por ignorância ou prevenção. Entretanto, gostaria de ter a mesma certeza a respeito de sua explicação. Se a psicometria, a fotografia do pensamento, a vista à distância, as materializações são argumentos poderosos em favor do espiritualismo, conclui-se, necessariamente,
que após a morte o ser conserva sua personalidade. Não creio na extinção do pensamento, apenas no aniquilamento da matéria. Não compreendo, porém, como o pensamento de Paulo possa permanecer uma vez desaparecido seu corpo. Não é o corpo que limita o pensamento e o individualiza. Se, como dizem os protestantes nos sepultamentos, o pó retorna ao pó e o espírito ao espírito, não é para que este se confunda e se perca no espírito universal. Os espíritas falam bastante da sobrevivência do corpo astral, mas este, segundo suas teorias, não acaba também, por se consumir e desaparecer? Respondendo, aconselhei-o a ler as páginas 50 e seguintes de No Invisível, onde Leon Denis expressa seu pensamento sobre o perispírito. Em todo homem vive um espírito, escreve ele. Por espírito, se entende a alma revestida de seu invólucro fluídico, que tem a forma do corpo físico e participa da imortalidade da alma, da qual é inseparável. Da essência da alma sabemos só uma coisa, é que, sendo indivisível, é imperecível. A alma se revela por seus pensamentos e também por seus atos. Para que ela possa agir e concretizar o que pensa, necessita de um intermediário semimaterial sem o qual sua ação nos pareceria incompreensível. Esse intermediário é o perispírito, nome dado a seu invólucro fluídico, invisível, imponderável. E preciso buscar em sua ação o segredo dos fenômenos espíritas. O corpo fluídico que cada homem possui em si é o transmissor de nossas impressões, de nossas sensações, de nossas lembranças. Anterior à vida atual, sobrevivente à morte, é o instrumento admirável de que a alma se constrói, se realiza através dos tempos, é o resultado de seu longo passado. Nele se conservam os instintos, se acumulam as forças, se agrupam as aquisições de nossas múltiplas existências, os frutos de nossa lenta e penosa evolução. A substância do perispírito é extremamente sutil, em matéria em seu estado mais quintessenciado, é mais rarefeita que o éter, suas vibrações, seus movimentos, ultrapassam em rapidez e em penetração as substâncias mais ativas. Daí, a facilidade dos espíritos em atravessar os corpos opacos, os obstáculos materiais e em vencer as grandes distâncias com a rapidez do pensamento. Em O Invisível, Leon Denis consagra algumas páginas à mediunidade e à formação dos grupos espíritas. Estudemos, pois, com ele, como se tornar experimentador, as condições para a formação dos grupos e o que é ser médium. O experimentador. As principais qualidades necessárias para ser experimentador são múltiplas. Se precisássemos reunir todas elas, não haveria, sem dúvida, um único ser humano capaz de fazer experimentações espíritas. Graças à sua atividade e sua incansável propaganda, Leon Denis merecia os encorajamentos do além. Entretanto, ele deveria experimentar, por muito tempo, e ter provas pessoais neste campo. Após ter lido o Livro dos Espíritos, em 1864, fundou, na Rua do Cygne, em Tours, um grupo espírita e procurou fazer experiências. Teve sucesso em algumas, mas teve de perseverar, durante pelo menos 10 anos, para obter provas concretas, absolutas. Essa tenacidade lhe dá o direito de guiar seus leitores, de aconselhá-los e lhes afirmar que um experimentador deve ter paciência, perseverança, método e discernimento, deve, igualmente, manter seu espírito crítico, enfim, é preciso bem grande elevação de pensamento e de coração. Leon Denis consagra a esses dois pontos um valor todo particular. Antes de experimentar, é preciso saber que o além não possui somente forças superiores. Há, também, do outro lado, como na humanidade, seres ainda não evoluídos, que permanecem em estado primitivo. Eles também têm necessidade de se manifestar aos vivos, para poderem evoluir, aproveitando os benefícios do espiritismo. E preciso, pois, segundo penso, quando se trata de espiritismo, estar também preparado para entrar em comunicação com os espíritos inferiores desencarnados. Todavia, é indispensável conhecer os graves gritos aos quais se expõe com tal procedimento. Por conseguinte,
Só devem cuidar desse gênero de experiências os que, por seus estudos, adquiriram do magnetismo e do espiritismo um conhecimento profundo que permita, no caso, se desembaraçar das forças inferiores. Convém, outros sim, nesse procedimento, estar animado ao extremo de sentimentos de solidariedade e de bondade. A formação dos grupos. Que é preciso para se constituir grupos de estudo espíritas. Antes de tudo, o dirigente das reuniões deve ser, de fato, competente. Quanto aos assistentes, devem observar uma disciplina rigorosa, método, paciência, perseverança, regularidade e um bom caráter. Uma grande simpatia deve envolver as pessoas do grupo que têm o dever de não se deixar levar pelo interesse. Os assistentes manterão constantemente seu senso crítico e o exercerão sempre, a fim de poderem julgar o valor das manifestações. É indispensável ter uma grande elevação de pensamento. Certamente que todas essas qualidades são difíceis de serem obtidas, mas, quando possuídas, garantem bons resultados. O médium. Leon Denis indica as condições necessárias para se tornar um bom médium. Todos os seres humanos têm mediunidade, em estado latente. Há, em todos, rudimentos de mediunidade, faculdades em germe, que podem desenvolver-se pelo exercício. Para a maior parte é necessário um longo e perseverante trabalho. Em alguns, essas faculdades aparecem desde a infância e atingem, sem esforços, com o tempo, um alto grau de perfeição. Nesse caso, elas são o resultado de aquisições anteriores, o fruto de trabalhos conseguidos na Terra ou no espaço, fruto que trazemos quando renascemos. E um erro crer que somente as mulheres podem ser médiums. Homens e mulheres têm, em potencial, mediunidade, como observou Allan Kardec. Antes de procurar desenvolver essa mediunidade, é preciso aceitar os conselhos de um espírita sério. Convém fazer, antes, os necessários estudos. Jamais se deve considerar a imposição das mãos sobre um guérido ou mesa, como um divertimento, uma distração. Aconteceu-me, muitas vezes, achar-me num meio onde ainda não se ocupavam de psiquismo, nem de espiritismo, e, por vezes, me diziam: "Ah, você é espírita." Eu também fiz um pouco dessas coisas. Divertia-me com os amigos fazendo as mesas girarem. Cada vez que ouvi tais declarações, tremi, em pensar nos perigos corridos por meu interlocutor. Se o espiritismo contém em si mesmo maravilhosos recursos de felicidade, encerra, igualmente, graves perigos. É uma arma de dois gumes que convém saber manejar, quando se quiser tratar de pesquisas experimentais e quando se deseja desenvolver a mediunidade. Antes de tudo, é preciso estudar as obras espíritas. Os médiuns podem escapar dos graves perigos que os ameaçam. Leon Denis apresenta o meio. A mediunidade é uma flor delicada que tem necessidade, para se expandir, de atentas precauções e de cuidados permanentes. E preciso haver método, paciência, altas aspirações e nobres sentimentos. Sobretudo, é preciso a proteção e a solicitude do bom espírito que nos envolve com seu amor e seus fluidos vivificantes. Quase sempre, porém, queremos produzir frutos, apressadamente, e, então, ela se estiola, murcha sob o sopro dos espíritos atrasados. Na antiguidade, os jovens que revelassem aptidões especiais eram retirados do mundo e colocados fora de qualquer influência degradante, em lugares sagrados ao culto, cercados de tudo quanto pudesse elevar seus pensamentos e seus corações, desenvolvendo neles o senso do belo. Eram assim as virgens vistais, as druidezas, as sibilas, etc. Era o mesmo nas escolas dos profetas e videntes da Judéia, colocados longe do barulho das cidades. No silêncio do deserto, na paz dos cumes, os iniciados sabiam atrair as influências superiores e interrogar o invisível. Graças a essa educação, chegava-se a resultados que nos surpreendem. Tais procedimentos são inaplicáveis, atualmente. As exigências sociais não permitem hoje em dia, ao médium, consagrar-se, como conviria, ao cultivo de suas faculdades.
Sua atenção é desviada pelas mil necessidades da vida familiar e suas aspirações entravadas pelo contato com uma sociedade mais ou menos frívola e corrompida. Muitas vezes, ele é chamado para exercer suas aptidões em meios impregnados de fluidos impuros, de vibrações desarmônicas, que reagem sobre seu organismo tão impressionável, causando-lhe perturbação e desordem. E preciso que o médium, compenetrado da utilidade e da grandeza de seu papel, se aplique a acrescentar seus conhecimentos e busque espiritualizar-se, o mais possível, que ele crie horas de recolhimento e que tente, então, pela visão interior, elevar-se até as coisas divinas, até a beleza eterna e perfeita. Quanto mais a inteligência, o saber e a moralidade se desenvolverem nele, mais se tornará apto a servir de intermediário às grandes almas do espaço. Leon Denis trata, igualmente, essa questão em outras obras. Citarei, por exemplo, o que escreveu em O Grande Enigma. Os médiuns podem prevenir os perigos da mediunidade, preparando-se para suas funções como para um ministério sagrado, pela invocação, recolhimento e oração. O iniciado nos mistérios antigos tinha um ritual, só se entregava à invocação depois de estar preparado pela abstinência e meditação no recolhimento. A lei não mudou. Quem quiser comunicar-se com o além se expõe a reais inconvenientes. Como todas as obras de Leon Denis, No Invisível, contém inúmeras passagens onde o leitor pode aprender o meio de suportar os percalços da mediunidade. Citarei, por exemplo, o que ele escreveu à página 150. Essa fraternidade que os Messias proclamaram em todas as grandes épocas da história, encontra no ensino dos Espíritos uma base nova e uma sanção. Não é mais a fria e banal afirmação inscrita no frontispício de nossos monumentos, é a fraternidade viva das almas que, juntas, emergem das obscuridades do abismo e gravam o calvário das existências dolorosas, e a iniciação comum pelo sofrimento, é a reunião final na luz. Com espiritismo, coração e razão, tudo participa. O círculo de afeições se amplia. Nós nos sentimos mais bem sustentados nas provações, porque os que nos amavam durante a vida nos amam ainda no além-túmulo e nos ajudam a carregar o fardo das misérias terrenas. Estamos separados apenas aparentemente. Em realidade, os humanos e os invisíveis caminham muitas vezes lado a lado, nas alegrias e nas lágrimas, aos sucessos e nos fracassos. O amor de nossos bem-amados nos envolve, nos conforta, nos aquece. Os terrores da morte cessaram de pesar sobre nós. Capítulo V. O além e a sobrevivência do ser. O além e a sobrevivência do ser é uma excelente brochura de propaganda, publicada em 1901, após a obra No Invisível. Nele, Leon Denis faz uma busca minuciosa das provas experimentais. Nessa obra encontram-se as razões pelas quais Denis se consagrou ao Espiritismo. Consideramos como um dever, escreveu ele, difundir por toda a parte o conhecimento desses fatos, porque eles lançam uma nova luz, uma luz poderosa sobre nossa verdadeira natureza e sobre nosso futuro. É preciso, enfim, que o homem aprenda a se conhecer melhor, a tomar consciência das energias que nele dormitam. Adaptando-se à lei suprema, deve trabalhar com coragem e perseverança para crescer, engrandecer-se em dignidade e em conhecimento, em sabedoria, em moralidade, porque aí reside todo o seu destino. Nesse livro há coisas bem interessantes. Ele é muito condensado, muito resumido, mas basta, segundo creio, para conduzir os leitores que ignorem as questões espíritas, dando-lhes noções de que, verdadeiramente, o Espiritismo é uma realidade científica. Nele se encontram, notadamente, algumas provas de aparições de vivos, aparições de mortos, materializações, casas mal-assombradas, toda a história das correspondências cruzadas, da escrita mediúnica e da escrita direta figura nessa brochura, que também apresenta uma resposta bem resumida para as diversas objeções opostas ao Espiritismo. Leon Denis nos indicará, em suas diferentes obras, como o Espiritismo é consolados, lendo-as,
percebe-se que não há uma sequer onda não se encontre como sério motivo este pensamento. O espiritismo é o reconforto dos seres humanos. A esse propósito, ele escreve, ao concluir o além e a sobrevivência do ser. A vós, que percorreis estas páginas, direi, em conclusão, nos momentos difíceis de vossa vida, na hora das provações, quando perdeis um ser amado, ou se vossas esperanças afagadas por muito tempo terminam desmoronadas,